Amém, amém. Boa noite. A paz do Senhor. Amém, 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 amém. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos irmãos aqui do louvor, por nos conduzirem a um momento tão significativo de adoração. Adoração é algo esplêndido, extraordinário, porque nos faz derramar o coração diante de Deus e falar com Ele através dos cânticos, além de aprender mais dEle, falar sobre tudo que está no nosso coração e podermos então ser edificados através de cada uma das canções como uma oração cantada, né? Mas também queremos hoje, de maneira especial, convidar você que nos assiste em casa, seja hoje, seja nos próximos dias em que esse vídeo vai estar sendo veiculado, que você possa sentir a vontade também de estar conosco, né? Venha participar dessa santa comunhão, dessa festa sagrada ao nosso Deus e venha participar desse momento tão gostoso de celebração ao nome do nosso Senhor. Nós queremos muito que a sua presença possa formar coro conosco nesse grande coral que nós temos aqui louvando ao nosso Deus. Então, sinta-se convidado a estar conosco aqui. Nós estamos em uma série de mensagens que é o Evangelho na Cidade. E se você se lembra, da semana passada nós definimos algumas coisas, algumas regras do jogo. E nós definimos que cidade aqui não é apenas estrutura de município, né? Mas é toda aglutinação de pessoas, toda a densidade que uma pessoa ou as pessoas juntas elas geram na formação cultural. Então tudo isso nós estamos contando como cidade. Então pode ser uma cidade, pode ser uma aldeia, pode ser um país, pode ser um estado, né? Onde existem pessoas e cultura está sendo formada. Nós estamos chamando isso de cidade, nós estamos chamando isso de uma formação básica do conceito de cidade a partir das Escrituras. E hoje nós queremos falar sobre um tema específico dentro desse mega tema, o Evangelho na Cidade, que é a alegria da cidade. A alegria da cidade. Nós vimos semana passada que Deus ama a cidade. Que Deus, Ele tem projetos para a cidade. Que Ele olha para a cidade e Ele quer agir na cidade. Mas é interessante como é que Deus age no meio da cidade. No meio desse povo que está formando cultura. Mas nós também vimos que essa formação de cultura, ela está manchada pelo pecado, porque toda a humanidade caiu em pecado, então também a produção cultural daqueles que estão manchados pelo pecado, também vem manchada, maculada pelo pecado. Existem muitas coisas boas na cultura, mas também existem muitas coisas que precisam ser reformuladas a partir das Escrituras. E nós precisamos pensar como é que Deus faz isso no meio das cidades. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que Deus chama um povo para que, por meio desse povo, que serve de sinal, que serve de instrumento dele, que serve de poder de Deus no meio das cidades, no meio da aglutinação de pessoas, da densidade cultural que essas pessoas estão formando, essas pessoas que formam o povo de Deus, elas são formadas pelo Espírito Santo, elas estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo para atuar no meio da sociedade, atuar no meio das cidades, para transformar a cidade. E transformar a cidade significa levar a alegria de Deus para que as pessoas possam experimentá-la a partir da salvação em Jesus Cristo. Esse é o conceito mais amplo de alegria nas Escrituras. Quando você desfruta dessa convicção da salvação, da segurança da salvação que nós encontramos somente em Jesus. Mas, se você perceber, é uma coisa muito difícil para os cristãos, porque com o passar dos séculos, o cristianismo ele foi confundido com religião. E aqui eu quero falar sobre a religião institucional e não o termo religião em si, porque o termo religião em si significa religar,
Ou seja, o homem está desligado de Deus, nós anunciamos a palavra de Deus, eles são religados a Deus, isso está correto, mas essa religião institucional, formalista, né, ritualista, isso acabou entrando dentro do conceito de fé cristão e acabou nos limitando na atuação que devemos ter no mundo ao nosso redor. E aí nós caímos num grande problema, porque hoje, quando uma pessoa ela quer falar sobre a sua fé, ela vira e fala assim, vamos lá na minha igreja? Ou você tem que ir para a igreja, hein? Mas existem algumas dificuldades nisso. Pense comigo em um cristão do Novo Testamento, um cristão que às vezes andou com Jesus e depois Jesus morreu, ele teve aquela vida depois da ressurreição de Cristo, e eles foram perseguidos, e os filhos deles foram perseguidos, e aí eles estão no meio da cidade, e no meio daquela densidade cultural religiosa, né, são muitas religiões, eles começam a falar sobre Jesus, e aí alguém pergunta para eles, olha, estou gostando dessa sua religião, me fala aí, aonde que é o seu templo? E aí o cristão olha e fala, temos templo não. Temos não. Mas como assim, não tem templo? Essa religião de vocês não tem templo? Não, tem templo não. Tem não. E aí ele fala assim, não, tudo bem. Talvez é porque está no início, né? Vocês ainda não construíram os seus templos, mas me fala aí, onde é que estão os sacerdotes de vocês, que fazem a mediação entre vocês e Deus? Aí o cristão olha, temos sacerdote não, tem isso não, isso aí acabou, temos sacerdote não. Mas tá, então espera aí, aonde estão as imagens do Deus de vocês? Também não temos esse negócio de imagem não, tem imagem não. Também, peraí, então isso não é religião. Aí o cristão falaria, realmente isso não é religião. Isso está bem distante de religião. Porque o nosso templo é Cristo, o nosso sumo sacerdote é Cristo, a nossa imagem é o próprio Cristo, mas não uma imagem feita por mãos humanas, mas uma grande expectativa que nós temos do retorno desse Cristo, que nós guardamos no coração. Essa é a nossa experiência de fé. Essa é a nossa jornada. E aí eles começam a falar desse Cristo, desse Deus, dessa boa nova no meio das cidades, e as cidades começam a ser transformadas. A ponto de alguns religiosos da época se irarem e perseguirem os cristãos. E aí tem outros que disseram, olha, esses que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Mas espera aí, esses homens não estavam virando o mundo de cabeça para baixo, eles estavam colocando o mundo de cabeça para baixo, de cabeça para cima com a pregação deles. Se você ver, então, Deus, ele se importa com as cidades. À medida que o evangelho vai avançando nas cidades, vai deixando marcas profundas em cada uma delas. E as marcas profundas são pessoas transformadas pelo poder de Deus. E por isso Deus não deixou essa cidade sem o seu testemunho. No meio dos povos, da densidade de pessoas unidas, formando cultura, Deus colocou o seu povo para que ele se tornasse sinal. Um povo distinto, diferente de todos os povos da terra. Um povo que foi convocado por Deus e tirado por Deus do meio da idolatria. Lembra do Novo Testamento? Essa é a figura de Israel. Ele é tirado do meio da idolatria. Ele é tirado da escravidão. Ele é tirado de uma expressão política que não louvava a Deus para servir aos propósitos de Deus. Se você perceber, o povo de Israel não tinha muita expressividade como um grande povo. Eles não tinham expressão política, nem territorial, nem bélica, mas eles foram colocados no meio do mundo.
Se você olhar, Israel ele está literalmente centralizado no meio dos principais trajetos, das principais rotas comerciais do mundo antigo, para que, através do contato com a alegria do povo de Deus, outros povos pudessem alcançar a salvação. Eles pudessem ouvir da alegria que o povo de Deus tem no seu Redentor e também do amor que esse Deus tem. Foi isso que aconteceu com Israel. E o povo de Israel demonstrava, sim, a alegria. Eles eram um povo festeiro, festivo. Deus instituiu festas. O povo de Israel celebrava a Deus o tempo inteiro. Eles celebravam a Deus na Páscoa, pela libertação do poder do Egito. Eles celebravam a Deus pela sua santidade, em cada culto, em cada uma das suas programações. O povo de Deus celebrava a Deus pelo perdão dos pecados e pelo perdão da culpa. O povo de Deus celebrava a Deus pela sua provisão. Tinha as festas que celebravam o cuidado de Deus com o povo. Israel, então, era esse povo que tinha uma obrigação de apresentar aos demais povos a sua alegria, porque eles criam em uma promessa de restauração que aconteceria através do Messias. E só através desse conhecimento das promessas do Messias, da vinda do Messias e da restauração prometida pelo Messias, é que um povo, que as pessoas, as cidades podem realmente alcançar a alegria. Mas as cidades, elas se organizam e elas constroem alguns tipos de caminho. E nós podemos citar basicamente 2 que vão resumir esses caminhos. Dentro da cidade você tem pessoas que seguem o caminho da religião e você tem pessoas que seguem o caminho da não religião, ou a gente pode chamar de ateísmo, né? Mas, se você perceber, nenhum dos 2 caminhos promovem a alegria de Deus. Então, quando Cristo vem, Ele não vai criar um meio termo da religião e da não religião. Ele vai criar um caminho totalmente diferente. Ele vai dizer, eu sou o caminho. Com uma experiência de vida totalmente diferente, nova, daqueles caminhos que as cidades estavam propondo. Porque as cidades, elas vão propor caminhos que vão levar o seu coração a adorar alguma coisa. Então você pode ser um religioso e se apegar a um sistema religioso, ou você pode até dizer, não, eu não sou um religioso. Eu não gosto dessa coisa de religião. Ou você pode dizer, não sou um religioso teórico, mas talvez é um não religioso, um ateu prático. Quando você nega todas as vontades de Deus, quando você exclui Deus da sua realidade, você acaba se tornando um ateu prático. Mas isso não quer dizer que o seu coração não tenha um Deus. Isso não quer dizer que o seu coração não construiu um ídolo. O seu coração pode ter construído um ídolo do dinheiro, o ídolo da felicidade, o ídolo das viagens, o ídolo da profissão, o ídolo da família, o ídolo de você mesmo. Você pode ter se tornado o seu próprio ídolo. É por isso que você percebe que, se você for um ateu, se você for alguém que professa a não religião, não tem problema. As cidades, elas vão te abraçar. A cidade, ela vai cuidar de você. E ela vai dizer, não, você pode fazer parte, né, da nossa sociedade. Nós temos tudo aqui para oferecer a você, para suprir o seu coração e colocar algo que possa trazer felicidade, alegria para você. A cidade vai abraçar você. Mas você também pode ser um religioso. E se você for um religioso, a cidade também vai te abraçar. Pensa só no ecumenismo. O ecumenismo é esse movimento crescente no mundo, onde as religiões conversam, onde as religiões se aceitam e dizem todos os caminhos levam a Deus. Todas as divindades, elas levam a Deus.
Então você pode ser abraçado pela cidade através da sua crença. E você pode até ser um evangélico, um católico. E você vai ser abraçado pela sociedade. Pode até ser praticante. E você vai perceber que é alguém que encontrará no meio dessa sociedade a sua tribo, e você vai ser aceito e bem cuidado dentro do aspecto religioso dessa sociedade. Mas, se você resolveu tomar o terceiro caminho, se você resolveu abandonar a religião, se você resolveu abandonar a não religião e resolveu aplicar o evangelho ao seu coração, você vai perceber que o mundo, as cidades, elas vão começar a ter um problema com você. Elas vão começar a ter um problema com você porque a sua atuação na cidade traz luz em meio às trevas. A sua vida no meio da cidade traz esperança em meio ao caos. A sua vida no meio da cidade traz alegria aonde só habita a tristeza. E isso vai levar você a enfrentar oposição, perseguição, calúnia, acusação e todos os tipos de questionamento. O evangelho não é algo bem quisto dentro da cidade, porque ele é o poder de Deus para transformar todas as coisas. É por isso que Paulo, à medida que pregava, ele era perseguido de cidade em cidade. Era por isso que o povo falava, eles estão virando o mundo de cabeça para baixo. Eles estão mudando tudo. Porque junto com a pregação do evangelho vinha esse poder de transformar o coração das pessoas. Então, quando nós olhamos para essa realidade de 3 caminhos, nós precisamos identificar qual é o caminho que nós estamos tomando. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, o capítulo 15, a partir do versículo 11. Esse é um texto muito conhecido. É uma parábola de Jesus. É uma das histórias mais conhecidas de Jesus. A parábola que é conhecida como do filho pródigo. Do filho pródigo. Mas a maior parte das pessoas não sabe o que é pródigo. Elas falam a palavra do filho pródigo, mas não sabem o que é pródigo. Pródigo é um esbanjador, um gastador, um consumista. Esse é o pródigo, ele gasta, ele sai gastando. Mas, se você perceber, essa palavra, essa parábola, ela vem junto com uma série de outras parábolas. Por exemplo, a da ovelha perdida, a da moeda perdida, e agora você tem alguém que se perdeu nessa parábola do filho. E assim como a mulher achou a moeda perdida, o pastor achou a ovelha perdida, agora o pai vai achar aquele que se perdeu. Então nós vamos ler esse texto e nós vamos meditar um pouco sobre como é que nós precisamos tomar o caminho correto para que, através das nossas vidas, a cidade possa encontrar alegria, as pessoas no mundo possam encontrar a alegria de Cristo em nós, na igreja. Diz aí o verso 11 e 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Veja só, o nome que é dado a essa parábola é parábola do filho pródigo. Mas quando nós começamos a ler a parábola, nós já percebemos de cara que esse não é um bom nome. Se você percebe, não estamos aqui contando a história de um filho pródigo. Estamos contando a história de um pai que tinha 2 filhos. O personagem principal não é o filho pródigo. O personagem principal da história é o pai. É ele que tem 2 filhos. É ele que é a história do pai que vai permear toda a parábola. O mais novo, ele chega para o pai e ele perde a sua parte da herança.
mostrando que os seus olhos, a sua vontade, os seus desejos estão nos bens que o pai possuía. Ele não está demonstrando afeto, amor nenhum pelo pai. Ele só queria saber daquilo que o pai possuía de bens, e acreditava que os bens que o pai havia conquistado na vida seriam suficientes para preencher o coração dele, desde que ele pudesse fazer o que quisesse. O que ele está dizendo é que prefere um pai morto do que um pai vivo que o impede de fazer o que ele quer, o que ele acha que é certo. Esse é um tipo de não religioso. Esse é o tipo de pessoa que olha para Deus e ele diz: eu quero fazer o que eu quiser. O Senhor me deu todo esse mundo de herança, todas essas coisas aqui pertencem ao Senhor, e eu quero usá-las para a minha própria vontade, de acordo com o meu próprio gosto. Eu vou usufruir delas do jeito que eu quiser, e eu não quero que o Senhor interfira na minha vida. Esse é o não religioso. Então, este não religioso, ele pode ser o teórico, aquele que tenta ignorar Deus através de formulações ateístas e tenta provar a inexistência de Deus, ou pode ser simplesmente aquele que ele até vem na igreja, ele até fala sobre Deus no dia a dia dele, mas quando vai para a prática na vida, Deus não é contado. Deus e a vontade de Deus não é levada em consideração no seu coração. Esse também é um tipo de não religioso ou ateu. Veja o que acontece na vida desse indivíduo. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele fala que ele pegou tudo o que tinha. Isso aqui precisa ser entendido. Que tudo o que ele tinha, ele pensava que era dele, mas o que ele tinha, na verdade, era do pai. Vocês já perceberam isso? Não era dele, ele usurpou do pai. Ele foi lá e disse: me dá a minha parte na herança. Mas o pai ainda estava vivo. Como assim herança de pai vivo? O pai ainda era o detentor de todos os bens, capaz de gerir, administrar e fazer produzir ainda mais tudo o que ele possuía. Aquele jovem não construiu nada. Aquele jovem não havia feito nada para merecer aqueles bens. Ele havia recebido tudo de graça do pai. Ele pensava que tudo era dele. Ele pensava que tudo era fruto do esforço dele. E ele pensava que tudo aquilo duraria para sempre. Mas o que acontece é que ele nunca percebeu que tudo o que ele possuía nada mais era do que graça de um pai misericordioso que havia concedido a ele essa oportunidade de ter. Então ele vai para uma região distante. Isso ele vai para tentar fugir da presença do pai, da figura do pai, para fazer o que quiser, para não ter a imagem do pai assombrando ele. E o que acontece é que ele joga a sua vida fora. Ele joga tudo fora. Veja os versos 14 a 19. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem? Comida de sobra, e eles têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele tentou viver pelos seus próprios esforços, em um mundo que é totalmente hostil. Mas ele percebeu que a cada passo, a cada intenção do seu coração de viver longe do pai, gastando o que possuía, gastando a sua vida na tentativa de encontrar sentido e significado naquela devassidão, a vida dele afundava cada vez mais em degradação, em objetificação.
ele foi se tornando cada vez mais um objeto para ser colocado no meio dos porcos, para tentar tomar conta de porcos. E ele terminou ali cuidando daqueles porcos e querendo se alimentar com a comida dos porcos. Se você vê, porco, para um judeu, é o símbolo de um animal imundo. A cultura judaica não admitia o uso da carne de porco, nem mesmo contato com os porcos. O imperador Antíoco Epifânio, grego, depois da invasão em Jerusalém, ele destruiu o templo. O que ele fez para poder ofender os judeus? Ele pegou porcos e sacrificou porcos no altar do templo, a fim de deixar aquele local impuro, de profanar aquele local, porque aquilo era horrendo aos olhos dos judeus. Aquele menino havia descido às situações mais precárias de uma condição humana diante do olhar da cultura judaica. Veja só, o próprio Jesus, ele expulsando demônios, uma legião de demônios de um homem, ele vai autorizar aqueles demônios irem para uma manada de porcos. E aquela manada, ela vai acabar se atirando de um penhasco. Você lembra dessa história? Por que aqueles demônios saem e vão para os porcos? Porque Jesus queria mostrar que aqueles espíritos imundos que viviam em oposição à santidade de Deus eram espíritos que mereciam viver e estar na imundícia. Eles precisavam ser rejeitados, assim como os porcos eram rejeitados pela cultura judaica. Ele está dizendo, lugar de espírito imundo é no meio da imundícia. Veja onde esse jovem foi parar. Agora, de uma maneira carinhosa e amorosa, a consciência, a figura do pai o chama de volta. Porque ele se lembra do pai, ele se lembra da bondade do pai, ele se lembra da graça do pai. É o pai que o chama de volta. É a imagem de um pai cuidadoso, amoroso, bondoso, fiel, que o chama de volta. Ele se lembra daquele que ele tem em casa e que pode o receber novamente de braços abertos. E ele fala, eu vou voltar para o meu pai. Olha como ele trata os escravos dele. Ele trata os escravos dele melhor do que o mundo me trata. E eu, que achei que ia ser livre quando estivesse no mundo, vivendo longe do Pai, acabei vivendo como escravo. E aqueles que são escravos na casa do meu Pai, vivem em liberdade, simplesmente por fazerem a vontade do meu Pai, por vontade própria, desejo próprio, e desfrutam de todo o cuidado que o meu Pai pode lhes oferecer. Mas, à medida que ele vai percebendo a bondade do Pai, ele também vai percebendo a sua indignidade. Isso se chama arrependimento. Ele fala, eu vou falar com meu pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me perdoa, Pai. Me perdoa. Isso é arrependimento. Arrependimento é você entender a sua condição e não simplesmente sentir um remorso porque você foi pego no erro. Mas é você entender a sua condição e querer sair dessa condição. Então tem muita gente que acha que arrependimento é que quando você foi pego no erro, e aí você foi pego no erro, você ficou com vergonha, e então você diz, agora eu estou arrependido, mas o coração não muda. O arrependimento é você reconhecer que a sua condição não está adequada diante de Deus, diante do Pai, e falar, eu vou pegar o caminho de volta. Eu vou mudar, eu não vou continuar seguindo esse caminho. E aí você vê os versos 20 a 24 dizendo, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, o pai nem fez caso, disse aos seus servos, depressa,
Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Vamos apresentar a alegria ao mundo. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E ficaram alegres. Esse é o pai. O pai que aqui a história mostra a intensidade do coração do pai, a compaixão, o amor, o carinho de um pai que, apesar do filho ter se distanciado por vontade própria, parece que estava sempre com os olhos no horizonte, esperando o regresso daquele filho. Ele sabe que o filho vai colocar o pé em pedra que vai machucar, e ele sabe que o filho vai entrar em várias furadas, mas ele está esperando o filho, e quando o filho aponta, ele sabe que é o filho está magro, o filho está esfarrapado, o filho está machucado, mas quando ele olha a silhueta do filho dele, vindo ao longe, ele sabe que é o filho, e ele corre, porque é o pai que traz o filho de volta. Não é só a consciência do filho em saber a bondade do pai, mas o pai que vai atrás do filho e praticamente o carrega de volta. E quando o filho fala sobre o seu sentimento de arrependimento, o pai fala: ok, tudo bem, vamos continuar a vida daqui. Eu te perdoo. Eu te perdoo. O pai restaura a dignidade do filho. Ele manda trazer roupas novas, ele manda colocar um anel no dedo dele, ele manda trazer sandálias para o filho, e ele manda fazer uma grande festa com um novilho gordo, um churrasco bem feito, um costelão ali, né? E ele fala: vamos festejar, porque esse filho estava morto e agora reviveu. Precisamos entender que o povo de Deus, ele festeja domingo após domingo, quarta após quarta, semana após semana, nós festejamos na nossa santa celebração a salvação que Deus está promovendo no nosso meio. O Deus que nos buscou, o Pai que nos chamou, a consciência que nos trouxe até o Pai, por seu amor, por sua graça, e Ele que nos pegou no colo e nos trouxe de volta para casa, e nós celebramos. Nós podemos ser esse filho. Você se identifica com ele? Você se identifica? Se nós estivermos andando longe dos caminhos do Senhor, por meio do arrependimento, nós entendemos que existe sempre um pai nos atraindo para si, por sua bondade e seu cuidado. Mas talvez, nós não somos mais esse filho, porque nós já estamos na presença do Pai. Mas nós já fomos. Nós já fomos esse filho, todos nós. Portanto, é necessário um olhar de graça nosso, para aqueles que ainda não conseguiram perceber a grande bondade do Pai. Para aqueles que ainda não tiveram esse encontro com o Pai. Aqueles que ainda não foram trazidos para casa. E nós precisamos estar abertos a festejar com o Pai, a cada pessoa que encontra a salvação nele. Para que nós, como expressão da cidade, sejamos uma comunidade alegre, uma comunidade que celebra a vida, e não que vive sempre à sombra da morte. Uma comunidade que mostra ao mundo que nós temos sim, o porquê sermos alegres, mesmo diante de um mundo de caos. Nós temos motivos. Porém, meus irmãos, muitas vezes não é assim. Muitas vezes nós não recebemos as pessoas e nós nem queremos receber as pessoas. Muitas vezes nós não estamos alegres, nós não festejamos quando as pessoas, elas encontram vida em Jesus. E nós nem estamos preocupados que elas encontrem vida em Jesus. Nós já encontramos e está tudo bem conosco e elas que fiquem para lá. O problema é que nós não encontramos ainda o caminho do Evangelho. Nós estamos distantes do Evangelho. E nós caímos na religião. Nós saímos da não religião do primeiro filho e nós caímos na religião. E aí você vai perceber a partir de agora que não era apenas um filho que estava perdido, mas 2 filhos estavam perdidos.
Os versos 25 a 32 dizem: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou os dois servos e perguntou-lhe, os seus servos, e lhe perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: filho, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós temos que comemorar, nós temos que nos alegrar. O irmão mais velho, ele está irritado. Ele se irrita com a alegria do irmão perdido. Ele não queria aquilo. Ele é um legalista religioso. Ele olha para si mesmo e faz uma comparação com as outras pessoas e ele se considera melhor. Ele se considera mais puro. Ele se considera mais ético. Ele se considera numa condição superior à dos demais. Seu argumento para ter o amor do pai, para ser reconhecido pelo pai, é o trabalho escravo dele. Ele fala: eu trabalho sempre, eu estou aqui fazendo sempre o que o Senhor me manda. Esse filho foi embora. E ele usa ainda: eu nunca te desobedeci. Ele aponta a sua obediência ilibada. É assim que o religioso se relaciona com Deus. Ele acha que porque ele trabalha, porque ele obedece, ele é digno. Mas ele não reconhece que tudo que ele recebeu também, assim como o outro, ele recebeu por causa da graça do pai. O pai estava vivo, mas ele distribuiu a herança. Ele deu ao filho. Tudo que aquele jovem possuía, ali era dele. E ele não sabia, ele não conseguia lidar bem com os seus bens. Ele não sabia qual era a sua posição na casa. Ele se achava mais um servo. Ele era dono de tudo aquilo, de tudo. E é óbvio, que por ser dono de tudo aquilo, ele começa a contabilizar. Ele fala: peraí, esse cara saiu, ele viveu, gastou tudo que ele tinha, a parte dele, vivendo dissolutamente, com prostitutas, e viveu nas raves, foi para a Europa, né? Viveu lá, e gastou tudo nas baladas, e agora voltou para cá e está querendo a minha parte. Está querendo mais uma rachadinha ali? Da herança? Não. Espera aí. Todas as vezes que você mata um novilho, pai, o prejuízo é meu. Esse novilho é meu. Ele é meu. O pai já havia dividido a herança. O que havia sobrado era do filho mais velho. Mesmo ele sendo dono de tudo, o seu coração ainda não havia entendido que o mais precioso que ele possuía não eram os bens, era o pai. Ele também, da mesma maneira, não estava preocupado com o pai, estava preocupado com os bens, com aquilo que o pai podia fornecer. É assim que o religioso age. Ele age de uma maneira que ele usa Deus para atingir os seus objetivos, para alcançar os seus propósitos. Deus também é usado por ele. Mas o Pai é misericordioso. O Pai é gracioso. O Pai é amoroso. Veja, a história se repete. Assim como o não religioso é atraído pelo Pai, o religioso, da mesma maneira, precisa ser atraído pelo Pai. O Pai sai da casa, o Pai vai lá, conversa e fala: filho, vamos lá, vamos entrar. Deixa eu te contar uma história. Calma, esse seu filho precisa disso. Nós precisamos nos alegrar. O pai entra em diálogo, o pai convence o coração, o pai quer tratar aquilo no coração do filho. É isso que Deus faz conosco.
Porque às vezes nós saímos da não religião e entramos nesse círculo da religião, daquela religião ritualística, que nós percebemos que o evangelho não tem nada a ver com ele. Nós queremos criar regras, nós queremos criar um estereótipo cristão, um modelo, e você já percebeu que o melhor modelo cristão é o meu? É o meu. E quando você fala, é o meu. E quando eu estou ouvindo você falar o melhor modelo cristão, eu escuto o seu. Porque o melhor modelo cristão é sempre o nosso. Porque todas as vezes que nós olhamos para o outro, nós julgamos o outro, nós aplicamos no outro aquilo que nós achamos ser o correto, e muitas vezes não fazemos uma filtragem bíblica disso com misericórdia, e o que nós queremos dizer é, se você fosse como eu, você seria muito melhor. Mas quando nós somos pegos em alguma falha, nós olhamos e dizemos assim, poxa, vocês são tão arrogantes, vocês deveriam agir mais graciosamente comigo. Porque a lei para o outro, para mim, eu quero a graça. Isso é o religioso falando. Sabe? Os não religiosos, eles negam a existência de qualquer divindade. Isso não quer dizer que eles não tenham um Deus no coração, mas eles negam. Seja de forma intelectual ou simplesmente prática. E eles procuram viver de acordo com seus próprios padrões. Isso quer dizer que, em última instância, eles são seus próprios deuses. Porque eles definem o seu futuro, eles definem o que é certo, eles definem o que é moral, eles definem o que é ético, e eles definem todos os padrões comportamentais segundo os seus interesses. Mas se você perceber, esses são fáceis de identificarmos. Esses são fáceis de nós entendermos quem são e quem não são os não religiosos. Porque eles simplesmente dizem, eu não creio, eu não quero, eu estou longe. Mas os religiosos, esses são mais complicados. Porque eles estão aqui hoje. Eles estão aqui, sentados hoje, na nossa Assembleia. São aqueles que eles admitem a existência de alguma divindade. E tendem ou tentam viver de acordo com os padrões comportamentais impostas por essa divindade. Mas eles fazem isso para atrair o favor da divindade, as bênçãos, ou então pelo menos fugir da sua ira destruidora. Eles vêm para a igreja, eles vêm para as reuniões por dois motivos: orgulho e medo. Orgulho e medo. Então nós vemos que o problema do religioso está no coração. Necessita de uma mudança de coração, assim como o não religioso. Sua relação com Deus é fundamentada nesse medo e nesse orgulho que cresce cada vez mais, se desenvolve cada vez mais. E nós passamos esse orgulho para frente. De geração em geração, nós passamos medo e orgulho. Eu quero dar um exemplo para você tentar entender como isso funciona. Imagina você com seu filho. E o seu filho fez alguma coisa errada. Muito errada. E você vai corrigir o seu filho. E você é um bom crente. Você é um bom cristão. E você olha para o seu filho e você diz assim: Deus vai cobrar isso de você. Ele vai te castigar. Deus não gosta disso. Qual é a base que você está usando para poder tratar o caráter do seu filho? O medo. Ou então seu filho fez essa mesma coisa e você diz para ele, você ensina ele: está vendo fulano? Olha lá, aquela pessoa, você quer ser igual àquela pessoa? Você quer acabar na vida igual àquela pessoa? Você quer ter a sua vida destruída como aquela pessoa? E qual é o argumento que você está usando para tratar o coração do seu filho? O orgulho. E nós vamos usando orgulho e medo no tratamento. Orgulho em querer ser superior sempre. Um desejo de ser sempre melhor. E o medo de ser inferior,
de não ser aceito, de não encontrar sentido, de não ter realizado as suas vontades? Medo. Se tentarmos resolver o pecado de alguém, o pecado do coração de uma criança, instigando essa criança ao orgulho e ao medo, quais serão os resultados na vida dela no futuro? Quais serão os posicionamentos dela no futuro? Vocês estão entendendo como é que nós vamos construindo, às vezes, o caráter das futuras gerações em bases que elas não são bons fundamentos, porque não estão fundamentados no Evangelho? E se você perceber, não é isso que acontece na maior parte das igrejas. As igrejas, elas são controladas pelo medo e pelo orgulho. Você é um bom crente, olha quantos dons você tem. Você toca, você prega, uau, vem cá. E aí as pessoas, elas querem fazer coisas, e quanto mais elas se envolvem na igreja, mais então elas se sentem realizadas, e quanto mais elas são admiradas na igreja, mais elas se sentem espirituais. Ou então é usado o medo. Deus vai castigar você. Ele te encontra na esquina, viu? Ele vai encontrar você na esquina. Você não está dando oferta para missões. O devorador vai entrar na sua casa e vai levar tudo. Quando você chegar lá na sua casa não vai estar nada. Ele está esperando lá na esquina. E aí você vai usando o medo para tratar o coração das pessoas. Qual é o resultado na vida de fé dessas pessoas? Uma vida religiosa. Uma vida longe do Evangelho. Sabe? Você serve a uma divindade para que ela te dê o que você precisa. É isso que aquele jovem, o segundo filho, o mais velho, estava falando para o pai. Olha, eu te obedeço. Eu faço tudo o que você me manda. Você não me dá nem um cabritinho. Nem um cabritinho. E agora vem esse cara aí, torto, curva de rio. E você está dando um bezerrinho cevado para ele, gordo. Ah, não. O senhor está de brincadeira comigo, pai. Não. Não é essa a relação com o pai. Ah, meu irmão. Veja só. Para que uma pessoa se garanta que as coisas não saiam do controle, ela começa a se submeter a todo tipo de pragmatismo religioso. Porque ela quer manter a sua vida debaixo do seu controle. Então ela vem para a igreja todo domingo, vai que a coisa dá errado na segunda. Vou no domingo, para garantir. Já faz aquele descarrego, né? E aí eu garanto a coisa na segunda-feira, para mais uma semana eu me encho e vamos embora. Uma pessoa dessa, ela olha para si mesma e se acha muito boa. Muito boa. Então, ela não pode errar. Não pode errar. O religioso não pode errar. Porque a imagem dele, a sua autoimagem é muito valiosa para ele. E quando ele erra, ele fica arrasado. Arrasado. Por quê? Porque ele teve algum prejuízo ou alguma perda? Não, porque tocaram na imagem dele. Então, quando você olha para essa situação a partir do Evangelho, ele mostra para você que você não precisa ser alguém infalível. Ele te mostra que Cristo ama você e está trabalhando em você para te aperfeiçoar. O religioso, ele é um moralista. E à medida que ele vai desenvolvendo o seu moralismo, ele vai medindo as outras pessoas, por ele mesmo. Mas se ele é pego em alguma falha, se alguém olha para ele e fala, você errou nesse ponto, então ele se sente destruído, totalmente destruído. Por quê? Porque mais uma vez tocaram na sua imagem, a imagem dele está comprometida. Mas o Evangelho,
Ele olha para você e te garante uma nova imagem em Cristo. Você não precisa ficar fazendo essa imagem diante das pessoas, que não falha, de infalível, de um cara sempre bom, sempre perfeito. Não, ele mostra para você que a sua identidade está em Cristo, e nele você pode se entender como pecador, falho, mas ao mesmo tempo ser totalmente amado por Deus. E por causa desse amor de Deus, você pode querer viver uma vida transformada. O religioso também, ele quer ser sempre reto e honesto. Mas o motivo dele ser reto e honesto é para ser salvo. Ele acha que quanto mais honesto, mais reto ele for, mais ele está garantindo a salvação dele. E quando você não está atingindo esse ideal moral, então você se sente fraco, desmoralizado e não se sente digno de ser salvo. Então, a cada falha nossa, nós voltamos para o inferno novamente. Mas o Evangelho, ele fala diferente. Ele nos mostra algo totalmente diferente. O Evangelho diz que Jesus morreu pelos seus pecados, para que você possa ter o perdão desses pecados, encontrar a salvação, não porque você é digno da salvação, mas porque Deus amou você de tal maneira que resolveu entregar o Filho dele unigênito. E como é que você responde a essa morte sacrificial de Jesus? Com alegria. Você se alegra e diz, uau, olha o que ele fez por mim. E você responde em alegria dizendo, agora eu quero viver uma vida diferente. Eu quero ter o meu caráter moldado com o caráter de Cristo, não para ser salvo, mas porque eu fui salvo por Ele, por causa desse grande amor dele. Eu quero dar um outro exemplo aqui. Pensa comigo, a pandemia revelou muito sobre a religiosidade das pessoas, não foi? O templo parou de funcionar. O ativismo parou. As pessoas deixaram de fazer as coisas que faziam na igreja. E quando deixaram de fazer as coisas que faziam, o sentido foi perdido. O fervor acabou. O amor se desfez. Porque as pessoas não amavam a Cristo de fato. As pessoas amavam a religiosidade. Elas faziam aquilo, e porque faziam aquilo, elas se sentiam aceitas. Elas não entenderam o Evangelho. Que você pode estar na sua casa, e ainda assim Deus, Ele é totalmente amoroso com você, e Ele está totalmente presente na sua vida. E você pode ter total alegria nele. Aqui você precisa ouvir a voz do Pai, dizendo, se arrependa. Se arrependa, porque era isso que ele estava falando para o filho mais velho, se arrependa, vamos entrar. E você fala, vou me arrepender de quê? Eu faço tudo certinho, eu estou fazendo tudo certinho. Ele fala, então se arrependa do seu moralismo. O pai responde, se arrependa de tentar ser o seu próprio salvador, você não consegue. Olha para o Evangelho. Se arrependa das suas obras. Você acha que é porque você está fazendo alguma coisa, que você é moralista, porque você é certinho, porque você é honesto, que você está bem na presença de Deus? Você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda está usando o orgulho e o medo como moeda de troca para o seu relacionamento com Deus. Conta-se uma história de um homem que ele era um plantador e ele servia debaixo de um reinado, e esse rei era um bom rei. E ele deu um pedacinho de terra para esse homem cultivar, e esse homem cultivou cenouras. Então, quando as cenouras nasceram, ele tinha um cenourão, uma cenoura grande que nasceu, que era algo assim extraordinário. O que ele fez? Ele pegou aquela cenoura e falou, vou levar de presente para o rei. E ele disse, rei, chegou na presença do rei e disse, rei, aqui está a maior cenoura que eu já colhi. Eu quero te dar de presente por causa do meu amor pelo Senhor. E o rei então pegou aquela cenoura e disse, muito obrigado, porque você foi tão generoso comigo, eu quero ser generoso com você.
agora eu vou aumentar o seu pedaço de terra. E deu mais um pedaço de terra para ele. Então havia um nobre ali que olhou e falou assim, é assim que funciona então. Então eu dou alguma coisa, em troca eu ganho outra. É assim. Então ele foi lá e pegou o melhor cavalo dele, um cavalão. E ele levou e disse, olha, está aqui. Rei, esse é o melhor cavalo que eu já tive. Eu quero te dar de presente por causa do meu amor pelo Senhor. E o rei ficou calado. E recebeu o cavalo e ele foi embora. E ali, durante aquela semana, ele ficou indignado porque não recebeu nada. E então, ele recebeu uma notificação do rei falando o porquê que ele não havia recebido. Ele disse, porque o homem que me trouxe a cenoura, ele deu a cenoura para mim. Enquanto você que me deu o cavalo, não estava dando o cavalo para mim, você estava dando o cavalo para si mesmo. É assim que nós fazemos com Deus, muitas vezes. Nós estamos obedecendo, nós estamos fazendo coisas para Ele, nós estamos servindo, às vezes, como escravos no labor, mas tudo que nós estamos fazendo, o interesse não é o louvor e a honra dEle, mas é o nosso próprio benefício. São moedas de troca. Eu faço tudo certinho porque eu não quero Deus contra mim. Já pensou? O Senhor do universo, não, daqui a pouco ele põe uma pedra, eu tropeço e caio e pronto. Não. É assim que nós vamos interpretando as coisas, achando que Deus ele vai jogar contra a gente. Então nós vamos fazendo coisas para tentar aplacar a ira de Deus e nós vamos fazendo essas trocas com Ele. Tim Keller vai dizer o seguinte, ele diz assim, o fator determinante em nosso relacionamento com Deus não é o nosso passado, mas é o passado de Cristo. O que determina a nossa presença na presença de Deus não é se somos bons, o trecho da caminhada que nós já percorremos, o quanto de santificação nós já recebemos, mas o que garante Cristo na nossa vida é que Deus na nossa vida é que Cristo morreu por nós. Ele morreu por nós e eu preciso me apegar a isso. Então o Evangelho ele vem corrigindo tudo. Ele corrige a visão daquele que é o não religioso, mas também corrige a visão do religioso. E nós temos o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho, ele é o caminho de correção da nossa visão. É um caminho totalmente diferente dos outros. Veja só, Pedro, ele, lá em Gálatas, Paulo vai contar uma historinha, ele vai dizer que eles estavam juntos, e aí tinha Pedro, Paulo, Barnabé, e aí tinha um grupo de gentios, ou seja, não judeus, e eles estavam direto ali comendo junto, tendo comunhão. De repente chegou uma comitiva de Jerusalém vinda de Tiago. Então o que Pedro fez? Pedro pegou e se separou, e comia só junto com a comitiva de Jerusalém. Pedro estava praticando ali uma xenofobia, ele estava praticando ali um tipo de preconceito racial, étnico. E Paulo, então, poderia ter chegado para ele e dito, Pedro, você está errado. Que tipo de hipócrita é você? Você está errado porque você está praticando preconceito, xenofobia, você tem preconceito étnico, olha só você, e aí lista todos os erros morais de Pedro. Mas quando Paulo conversa com Pedro, Paulo diz, Pedro, você não está agindo de acordo com a verdade do Evangelho. Ele não usa o moralismo para tentar mudar Pedro. Ele aponta, Pedro, você está sendo como Jesus? Você está fazendo como Jesus? Paulo também escreve aos Coríntios, tentando levantar uma grande oferta para os pobres de Jerusalém. E quando ele faz os seus argumentos, Paulo, ele não diz assim, tipo, se vocês não doarem, vocês estarão debaixo de maldição. Ou então, se vocês não derem nada aqui, o devorador vai passar e vai levar tudo. Não. Mas ele também nem usa a condição das próprias pessoas, dizendo, olha só, olha como eles são pobres, olha como eles estão passando necessidade, coitadinhos, eles estão tão necessitados. Paulo não fala assim. O argumento de Paulo aos Coríntios é o seguinte,
Ele diz, lembrem-se daquilo que Jesus fez por vocês, então sejam generosos. Ele aponta o Evangelho. A motivação que nos leva à generosidade é reconhecer aquilo que Jesus fez por nós. É isso. O filho mais velho, ele era dono de tudo que o pai possuía. O pai fazer uma festa para o filho mais novo significava prejuízo para o filho mais velho. E nós não gostamos de prejuízo. É por isso que nós não queremos lidar com as pessoas que estão do lado de fora fazendo diferente. Nós não queremos chamá-las para dentro. Nós não queremos gastar tempo com elas. Nós não queremos nos interessar por elas muitas vezes. Porque nós não queremos ter prejuízo dentro do nosso espectro de religiosidade. Ele precisava repartir a sua herança com aquele que gastou tudo. Ele precisava arcar com o dano causado pelo filho mais novo. Nós não queremos arcar com o prejuízo daqueles que andam dissolutamente. Nós queremos que eles paguem. Nós queremos que, no máximo, aplique-se uma lei no estado, na cidade, no município, e que diga, você vai ser punido porque vocês não têm os meus valores éticos. Porque ainda não entendemos o Evangelho. O Evangelho não funciona assim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque o nosso irmão mais velho não agiu assim conosco. Louvado seja Deus, porque o nosso irmão mais velho, Jesus, assumiu o nosso prejuízo na cruz. Ele foi lá e pegou a nossa dívida e pagou. Ele não agiu como o filho mais velho, religioso. Ele não agiu como nós agimos muitas vezes. Ele tomou a nossa dívida, ele pagou, ele assumiu o prejuízo no alto da cruz, simplesmente para que nós pudéssemos hoje estar na presença do Pai celebrando. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro modelo. Esse é o verdadeiro caminho. É assim, quando nós assumimos o Evangelho, nós entendemos que esse Evangelho vai corrigindo tudo. Todas as nossas relações, sentimentos, motivações, à medida que Ele nos transforma, Ele transforma o mundo à nossa volta. Assim, por meio dessa transformação real que só o Evangelho causa, nós podemos ver verdadeira alegria sendo promovida no nosso coração, mas uma alegria de Deus. E essa alegria pode ser experimentada por nós e por nossa causa, os povos, a cidade pode experimentar, porque isso vai irradiar através de nós, pois à medida que pessoas são salvas, tanto da não religião quanto da própria religião, nós vamos poder celebrar a verdadeira ação de Deus, a verdadeira graça de Deus, que salva pecadores como nós, que salva indivíduos que não merecem como nós não merecemos, e que chama essas pessoas para o nosso meio, e assim Ele vai mudando o mundo, Ele vai mudando histórias, e Ele vai mudando a cidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Agora vamos para a mesa do Pai. Vamos nos achegar à mesa do Pai, sabendo que esse é um Pai de amor. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor, e os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, por favor.